Hej allihopa! Esse vídeo eu espero que não fique muito tremido, porque agora, como vocês podem ver, eu tô in the wild, ou seja, fora. E eu tô cuidando dos meus coelhos. Ali meu gato, é o meu gato. E eu tenho meus coelhinhos ali, ó. Aqui tem uma, cadê minha outra coelha? Aqui tá outra. E esse ano tá assim, infestado de mosquito aqui na Suécia. Então isso aqui, por exemplo, é um mosquito que me picou agora. Inacreditável. Mas enfim. Eu pensei em falar sobre uma notícia que me mandaram, na verdade, no Instagram, de uma pessoa brasileira comentando. Eu vou botar aqui, ó. Essa notícia aqui, ó. Você viu que a Suécia tomou uma decisão surpreendente e voltou com lápis e papel nas escolas? Eles perceberam que a digitalização na sala de aula pode transformar a próxima geração de estudantes suecos em analfabetos funcionais. Isso mesmo! Aqui no Brasil, as escolas estão cada vez mais inserindo tablets, apostila digital, tecnologia em sala de aula aí. Cuidado! A criança precisa de lápis, papel, precisa estimular a coordenação motora, precisa de movimento, precisa usar a criatividade para aprender. Essa volta que a Suécia fez, para alguns pode ser um retrocesso. Eu quero que ela te traga uma reflexão. Estamos inseridos em um mundo cada vez mais digital. Mas e as nossas crianças? Estamos garantindo que elas desenvolvam habilidades essenciais, habilidades futuras de vida? Aproveita, curte esse vídeo, comece a me seguir e me diz o que você pensa sobre isso aqui nos comentários. Bom, essa história é verdade? É mentira? E qual é a notícia? Qual é a real da notícia? Seguinte, eu vou tentar ser bem sucinta, né? Porque eu tô sendo devorada por mosquitos aqui fora, não sei se deu pra perceber. Tem muito mosquito, gente. Vocês não estão entendendo. Olha, eu tô com essa touquinha, pra vocês terem ideia, é só porque senão os mosquitos me picam até aqui na cabeça, cara. Eles estão demais. O governo anunciou há um tempo atrás agora o budget da educação desse ano. E a ministra da Educação falou que a digitalização nas escolas foi um experimento. Ela defende que as escolas devem usar dinheiro para comprar material didático físico, livros, e não mais material didático eletrônico. E por isso, a ministra sugere que os professores, as escolas, comprem material didático físico, ao invés de material didático eletrônico. Ela não pode obrigar os professores nem as escolas a investir em material didático físico. Porém, ela tem essa intenção, ela quer que os professores e as escolas façam isso, portanto, ela está aumentando o budget para 685 milhões de coroas esse ano. O currículo nacional mudou recentemente, agora em 2022, passou a valer o currículo nacional novo, e aí isso muda um pouco o planejamento do que os alunos aprendem em cada ano. Por exemplo, vou dar um exemplo prático. Eu sou professora de estudos sociais. Eu tô aqui matando mosquito, tá? Nos estudos sociais, até antes de 2022, as crianças aprendiam geografia da Suécia na 4ª série, geografia dos países escandinavos na 5ª série, e geografia da Europa na 6ª série. Para quando eles entrassem no que eles chamam de high school, né, o högstadiet, que são os 3 últimos anos de escola fundamental, eles começassem então a aprender sobre geografia do mundo. Agora mudou. Agora eles querem que as crianças já saiam da 6ª série com geografia do mundo. Então isso interfere muito no material didático, porque o material didático, então, até 6ª série, ia só até a geografia da Europa. Então, isso significa que as escolas precisam comprar material didático novo. Aí é que entra a questão. Quem é que decide material didático? É professor.
professor decide unicamente, não é nem o diretor. Os professores que dão essas matérias, a gente tem reuniões e mais reuniões e muitas reuniões, onde, por exemplo, um dos pontos que a gente discute é material didático e quais materiais didáticos a gente quer usar e comprar e etc. Aqui a gente divide a escola de 3 em 3 anos. Então, a pré-escola, o primeiro ano, é o ano que as crianças vão, teoricamente, aprender a se comportar na escola. Fazer fila, levantar a mão. Na primeira série já começa a parte de alfabetização e etc. Então, assim, a gente divide primeira, segunda, terceira série como um período. Aí, quarta, quinta, sexta série, o segundo período. E o último período, sétima, oitava, nona série. Então, os livros, materiais didáticos também são divididos dessa maneira. Ou seja, você vai comprar um livro de ciências sociais que engloba história, geografia... História, geografia... O que mais? Tem mais alguma coisa. Religião. Então, é um livro de texto, né, de leitura. E você compra daí os livros de atividade. Normalmente a gente compra 30 livros de leitura, porque as salas têm em torno de 30 alunos. E esses livros de leitura vão ser reutilizados. E aí eu uso com os meus alunos. Quando eu pego os meus alunos na quarta série, fico com eles quarta, quinta, sexta série. Quando termina, eu recomeço numa quarta série e aí uso o mesmo livro de leitura. O que a gente compra novo são os livros de atividades. Motivos óbvios. As crianças escrevem no livro de atividades. Por isso, a gente tem que comprar novo todos os anos os livros de atividades. Acaba saindo um pouco caro também, né? Porque todo ano precisa de livro de atividade novo. Esses últimos anos agora precisa todos os livros novos, porque afinal de contas o currículo nacional mudou em todas as matérias. Então, o material didático precisa ser atualizado também. Por isso, a ministra vai disponibilizar quase 700 milhões de coroas para as escolas do país todo esse ano. Muitas vezes, quando você compra uma licença do material didático eletrônico, você pode usar X anos, normalmente são 3 anos, e aí você tem que renovar a licença dali 3 anos, e acaba saindo muito mais barato, porque se tem atualizações no material, ele atualiza automaticamente, eletronicamente, e você não precisa comprar uma licença nova. Se a sua licença ainda está valendo, de 3 anos, então você automaticamente tem o material didático atualizado. Então, assim, como tudo nessa vida, tem coisas boas e coisas ruins. Eu sei que tá ficando muito escuro com esse negócio aqui, assim, mas aqui tá muito mosquito, vocês não estão entendendo. Quanto cada escola vai receber, de acordo com quantos alunos elas têm. Eu espero que a minha diretora não reclame mais que tá faltando dinheiro, sabe? Porque o diretor gosta bastante de reclamar que eles não têm dinheiro para nada. Os professores querem fazer as coisas. A gente quer comprar material didático novo, a gente quer comprar material para ter na sala, a gente quer comprar um monte de coisa e eles nunca têm dinheiro. Essa que é a verdade. Vai realmente pausar a digitalização nas escolas? Para alguns sim, para outros não. Quem vai decidir isso? Os professores. E em certo ponto também os diretores, porque os diretores vão falar, a gente tem um tanto assim de dinheiro para gastar com livro, ou então a gente vai falar, não, a gente não tem dinheiro. O que acontece é que com essa declaração da ministra da Educação, vai ficar difícil para um diretor falar que não tem o dinheiro para livro. Afinal de contas, ela acabou de falar que vai botar mais dinheiro nas escolas, que é para que sejam comprados livros, material didático físico e não eletrônico mais. Então eu espero que a gente tenha livros novos. Gente, eu sou brasileira. Eu já acampei, eu já fui para lugares assim de muito mato, com muito mosquito. Mas isso aqui é fora do normal, vocês não estão entendendo. Isso aqui é muito mais do que eu já experienciei alguma outra vez na minha vida, alguma outra época na minha vida. Os mosquitos, eles estão tão violentos que eles estão picando através da roupa e você sente dor a hora que eles picam. É um negócio muito doido. Vou tentar sentar aqui pra parar de mexer tanto o Primo It. Parar de mexer tanto a câmera. Ai, que bonitinhas as coelhinhas. Não sei se dá pra ver. Bom,
Eu já tive várias discussões com outros professores que trabalham comigo ou que trabalharam comigo. O que eu acho estranho desse negócio todo é que, tudo bem, eu não tô reclamando que as escolas vão ter mais dinheiro não, tá? Eu acho ótimo, acho que é isso aí, tem que investir em educação. Mas eu acho estranho por ter que aumentar tanto o valor. Na verdade, eu não sei qual era o valor anterior, tá? Destinado à educação. Tem que olhar aí nas internet da vida. Mas eu acho estranho porque nos anos anteriores a esse, o governo dava um montante de dinheiro por aluno que cobria, por exemplo, comprar computadores. As escolas muitas vezes compram computadores novos todos os anos. Acredita? Tem escola que precisa fazer isso, porque afinal de contas, os alunos, eles não valorizam o que eles têm. Eles quebram, eles estragam, eles arrancam a tecla, eles riscam a tela, eles vandalizam as coisas que eles ganham da escola. Isso é bem normal, tudo é muito vandalizado aqui, infelizmente. Eu lembro que no começo de todo o ano letivo, minha mãe precisava comprar material novo para mim. E aí vinha uma lista de material e tinha que comprar desde cola até papel higiênico que ia ter na escola. As minhas escolas eram assim. Aqui, não. Aqui, tudo é o governo que vai disponibilizar para o aluno. Desde material didático até lápis, borracha, tudo. Comida, como eu já falei no outro vídeo. O aluno não vai precisar trazer absolutamente nada de casa. E aí, se a gente está falando de digitalização, vai precisar de computador, iPad, o que seja, isso tudo, obviamente, é a escola que vai disponibilizar para os alunos. E assim como o aluno quebra por diversão a régua, os lápis, as borrachas, eles quebram também os computadores. O certo seria que eles pagassem, que os pais pagassem pelos computadores, mas a prática é que eu nunca vi isso acontecer. Eu já vi muito aluno quebrar muito computador e eu nunca vi nenhum aluno ter que pagar ou nenhum pai de aluno ter que pagar por computador novo. Então, assim, as escolas, antes desse budget novo, tinham já dinheiro para comprar computador novo. E assim, tudo bem que material didático é um negócio caro, tá? É um negócio bem caro. Mas eu ainda acho que sai mais barato do que comprar 100 computadores novos. Mas quem sou eu? Eu não trabalho na área de economia e administração das escolas. Eu sou só a professora, então eu só aceito o que me dizem, entendeu? Eu aceito e eu lamento, né? Porque eu gostaria de comprar material didático que as escolas normalmente falam que não tem dinheiro. Eu sou louca, gente, por um livro de matemática que é finlandês. É muito bom, uma série, né? E é uma série cara, mas eu trabalhei em uma escola até hoje que comprou esses livros que eu queria. Os outros, ninguém quer comprar. A função da escola na sociedade é para igualar as experiências das crianças. Ou seja, numa sociedade, qualquer sociedade, existem diferenças sociais. Tem famílias que têm muito dinheiro e tem famílias que têm pouco dinheiro. Tem famílias que as crianças têm um quarto próprio, com computador próprio, com iPhone ou o que quer que seja de telefone, iPad e tudo mais. E tem famílias que não têm. Então, a função da escola, dentre outras coisas, além de educar os alunos, é também de igualar um pouco essas diferenças sociais. Então, a gente tem, por exemplo, incentivos, e isso também vai de prefeitura para prefeitura, tá? As prefeituras é que decidem. A minha prefeitura aqui da cidade que eu moro, eles investem, por exemplo, todo ano a levar os alunos das escolas fundamentais para o cinema. Então, todas as crianças aqui dessa cidade já foram para o cinema, no mínimo, sei lá quantas vezes, do tempo que ela está de escola, porque a prefeitura disponibiliza o dinheiro para isso aí, para levar as crianças para o cinema. A escola é muito isso. Aqui, por exemplo, faz parte do currículo nacional que todas as crianças aprendam a nadar. Então, isso também, obviamente, tem criança que vai para a escola de natação, que já sabe nadar, que viaja muito com os pais e nada e tal. Tem, né? Mas tem também muita criança que não tem. Os pais não têm dinheiro de viajar, de ir para uma praia aqui mesmo na Suécia ou de pagar uma escola de natação. Então, eles também têm aulas de natação na escola. Assim, eu sou professora de natação também, tá? Eles não ensinam técnicas de natação, eles ensinam simplesmente na escola a sobreviver na água. Tipo, você caiu na água, você tem que saber sair de lá e aguentar nadar tantos metros, acho que são 200 metros.
E não é com técnica, tá? É simplesmente sobrevivência. Então, a gente já entende que a escola tem como objetivo que todas as crianças tenham acesso a tudo que existe na sociedade, de uma maneira geral, assim. Então, essa questão do uso de computadores é também isso, é você disponibilizar computadores para as crianças, porque assim todo mundo já mexeu no computador algum dia na vida. Isso não é ruim, isso é bom. Mas aí a gente chega no caso de uma mulher que chama Ana, eu não vou saber falar o sobrenome dela porque é francês, tá? Eu não falo francês, mas é Ana Jacquet, algo assim. Ela era uma bióloga que fez o mesmo caminho que eu para se tornar professora. Se você não viu qual o caminho que eu fiz para me tornar professora aqui na Suécia, você precisa assistir esse vídeo aí. E ela tem um filho que na época tinha 11 anos, estava na 5ª para 6ª série. E esse filho dela foi diagnosticado cedo com dislexia. Aqui é de praxe, todas as escolas, crianças com dislexia, elas têm um computador próprio, onde elas não precisam aprender a escrever à mão e elas não precisam também ler, nunca, jamais. Elas simplesmente têm uma coisa que chama Inläsningstjänst, que é um site online, basicamente, que tem todos os materiais didáticos e alguns livros, assim, livro normal de histórias, lidos. Então, a criança pode ouvir os livros ao invés de ler. Isso é uma coisa bem normal para quem tem tanto dislexia quanto distúrbio de linguagem, é um diagnóstico. Então essa Ana, ela tinha esse filho e eles se mudaram em algum ponto aí da vida, da história deles, para a França. E chegando na França, a criança começou a escola e eles foram rápidos em informar a escola que o filho tinha dislexia. E aí, os professores lá da França não deram um computador para ele. O menino teve que ele começou a ter aula de escrever, ler. E os pais, e ela em específico, achou aquilo um atraso, achou que, nossa, como eles são retrógrados. Tem certas palavras que eu não lembro mesmo como fala, tá? Retrógrados. Um dos dois, tá? Eu acho que retrógrados, né? Ela ficou um pouco decepcionada com a escola, mas, né, o que fazer, assim é o sistema, eles não dão computador. E essa aqui era a letra do menino quando ele saiu da Suécia, com 11 anos, da 5ª para a 6ª série. Depois de um mês tendo aula na França, essa aqui é a letra do menino depois de um mês na França. E depois de 1 ano e meio, essa é a letra do menino e os textos que o menino produzia na escola, 1 ano e meio depois, ou seja, com 12 anos para 13 anos. Essa mãe depois disse que ela estava muito errada e que realmente as pessoas subestimam, ou as pessoas ou os professores ou as escolas ou o sistema na Suécia subestima a importância de aprender a ler e escrever, independentemente de se ter um diagnóstico ou não. E eu concordo plenamente, porque eu acho que criança hoje em dia já fica muito tempo, agora eu tô falando minha opinião pessoal, tá? Eu acho que criança hoje em dia já fica muito tempo, na maioria das vezes, muito tempo em tela. E eu acho que escola não precisa ser mais um tempo de tela, entendeu? Eu acho que sentar para escrever à mão faz bem. Lá vem a tia falar, né? Nunca escrevi no computador na minha escola, até porque isso não existia na minha época, né? Eu aprendi a escrever com letra de mão. Isso é uma coisa também que hoje em dia aqui na Suécia já não existe mais, viu? Letra de mão. Ninguém ensina para as crianças e eu acho uma pena. Essa mãe chegou à brilhante conclusão de que realmente as crianças devem aprender a ler e escrever. Essa mãe, inclusive, falou que o filho dela não apenas aprendeu a ler e escrever, apesar da dificuldade que ele tinha, que ele tem, né, com a dislexia, mas ele também aprendeu a ter autoconfiança. A autoestima dele mudou, diz a mãe. Então, de ser uma pessoa que precisava de uma muleta, que era um computador para ele tanto poder ler, na verdade ele não lia, ele ouvia os textos, e também para ele produzir textos, ele não escrevia, ele falava com o computador e o computador
escrevia o que ele falava, ele passou a ser uma pessoa completamente independente. Ele consegue ler e escrever, apesar de ter dislexia. Ele sempre vai ter dislexia, mas ele não é um deficiente acadêmico, por isso. Justamente, eu acredito que esse é o papel do professor, fazer ser possível a independência do aluno. Eu tenho um exemplo prático com relação a isso. Um adulto não precisa engatinhar, mas quando o bebê engatinha, ele desenvolve não só a capacidade motora, como ele fortalece os músculos que ele vai precisar fortalecer para depois ficar em pé e andar, mas também ele trabalha as conexões que tem entre o movimento dos músculos e o cérebro dele. Escrever é a mesma coisa. Não necessariamente um adulto vai depois precisar ficar escrevendo tudo à mão. E talvez numa sociedade ainda mais moderna do que essa que a gente vive hoje, seja completamente fora de moda escrever qualquer coisa à mão. Não sei. Mas a verdade é que aprender a escrever à mão vai criar conexões entre o cérebro e a mão, e os músculos, e a capacidade cognitiva da pessoa vai aumentar. Então isso é uma coisa fundamental, e agora é realmente só a minha opinião. Você não vai aprender a fazer coisas mais complexas quando você deixa de aprender as coisas mais simples. Não sei se isso faz sentido. E antes que eu seja completamente comida por todos os mosquitos que estão aqui nesse mato, eu vou dar tchau. Eu queria que o Eric também desse tchau. Fala tchau, Eric. Olha, você tá com carrapato. E aí, Eric? Esse é meu gatinho, Eric. Fala tchau. Ele fala sueco, na verdade. Mentira, ele fala português também porque eu ensinei. Então é isso. Eu tinha uma frase de conclusão que agora eu esqueci. Mas o que eu quero dizer é: não subestime o valor dos processos e das coisas simples. Espero que você tenha gostado. Deixa um comentário aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Não esqueça de dar um like também, tá? Heiro!